aqui temos algumas questões, né? Aliás, tem algumas coisas que a gente já viu, né? A gente concluiu da primeira parte, né? Por exemplo, podemos adorar verdadeiramente a Deus, não podemos adorar verdadeiramente a Deus sendo irreverentes ou profanos, né? A reverência, ela faz parte da adoração ao Criador, né? Então nós vimos isso aí claramente, né? E a igreja, que é o edifício onde se reúne, né? Tem a igreja como o corpo de Cristo, né? A igreja é o povo, né? E tem a igreja templo, né? Paredes. Então esse edifício, essa igreja que é edifício, onde nos reunimos para adorar a Deus, é um lugar santo, porque é a casa de Deus e é o lugar onde nós nos reunimos com Deus e onde Deus está, né? Presente. E Deus não aceita qualquer adoração. Não podemos adorar a Deus do jeito que nós quisermos, pois não se seguirmos os princípios da sua palavra, Deus não aceitará, como mostra claramente os casos de Caim, Nadab e Abiú e Uzá, né? Hoje devemos ter mais reverência pelo lugar onde nós adoramos a Deus do que os israelitas no passado. De acordo com a profecia, fala e pela luz que nós temos hoje, nós temos que ter mais reverência do que eles antes, né? Muito mais luz nós temos hoje, nem se compara, né? A última geração, porque o conhecimento ele é progressivo, né? A luz ela é progressiva, né? E então, a última geração, logicamente, é a geração que mais tem luz. Portanto, não tem desculpa. Nós temos mais responsabilidade, porque quanto maior o privilégio, maior é a responsabilidade que vem junto, né? Porque Deus nos dá responsabilidade, mas nos dá privilégio, mas nos dá também responsabilidade, né? A gente viu sobre a questão da reverência, né? Temos o que é santo, o que é profano, né? E agora a gente vai ver uma parte muito importante do culto. Uma parte muito importante e que infelizmente estão confundindo aqui o santo com o profano. E isso está causando muita irreverência, né? Porque a música é um dos elementos mais importantes do culto. Geralmente ocupa 1/4 a 1/3 do culto, né? Pelo menos na igreja normal a gente vê isso, né? Escola sabatina, tem hinos, tem mensagem musical na escola sabatina, depois tem o culto, né? Antes, enfim, hinos para criança, ainda assim por diante, né? Hino inicial, hino final, mensagem musical também, enfim, no total vai dar mais ou menos 1/3 a 1/5 do tempo que a gente passa na igreja com a música. Então a música é um elemento importante, não é verdade? Então, agora, podemos ser irreverentes por meio dela? Ou toda a música? Tranquilo. Como deve ser a música de Deus? Já ouviu essa expressão, música de Deus? Está na Bíblia. Já ouviu? Está na Bíblia. Vamos ver? Primeira Crônicas 16:42, tem essa expressão lá. Principalmente algumas versões pode não ter exatamente assim, mas tem outras que tem, né? Por exemplo, a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Revista Atualizada usa essa expressão, né? Primeira Crônicas 16:42. Vamos fazer mais uma oração para a gente estudar a palavra de Deus, né? Oremos. Querido Pai, eterno Deus, estamos aqui com a palavra para poder estudarmos. Pedimos que o Senhor nos ilumine, conceda os dons do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo que o Senhor prometeu, Pai, para que possamos entender a Tua palavra e possamos verdadeiramente viver de acordo com a Tua palavra, Pai. Possamos guardá-la em nosso coração para não pecar, Pai, contra Ti, contra o nosso próximo. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, ó Pai, que a Tua palavra realmente nós possamos ter prazer em estudar a Tua palavra, ter alegria em recebê-la em nosso coração e ter alegria também em praticar ela, em obedecer. E graça e poder também para que possamos Te obedecer, ó Pai, porque encontramos resistência, tanto da nossa parte, da nossa natureza pecaminosa, como da parte, ó Pai, do inimigo, do mundo, ó Pai, que luta contra nós, ó Pai, contra Ti, contra o Teu povo. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, que não seja eu que fale, mas o Senhor fale através de mim. Em nome de Jesus, amém. Então, 1 Crônicas 16:42 diz: com eles, pois, estavam Amã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos e instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros.
Então aqui fala, né? Instrumentos de música de Deus. Instrumentos de música de Deus. Então isso quer dizer que tem instrumentos que é próprio para música para Deus, tem outros instrumentos que não é. Né? Tem instrumentos que não são próprios para adorar a Deus. Tem instrumentos que são próprios para adorar a Deus. Então, quando Deus... Vamos ver isso aqui. Segunda Crônicas agora, 7, verso 6. Aliás, vamos ver logo pular aqui, para ganharmos tempo, né? Segunda Crônicas 29, 25 a 26. Segunda Crônicas 29, 25 a 26. Esses dois versos aí. Porque lembra que quando Davi preparou um povo para ir buscar a arca, né? Na arca, que estava lá na casa de... Esqueci o nome agora. Abinadab, se não me engano. Não, estava na arca. Lembra que o caso de usar lá, ele colocou a mão? Então, quando eles estavam transportando a arca, aí eles usaram o que ali? Tamborins, pandeiros, né? Que são instrumentos de percussão. Olha o que deu. Aí na próxima vez já não foi mais, Davi fez todo um outro preparo, né? Diferente, né? Não foram qualquer um que foi, né, pegar a arca, que podiam cantar também, roupas também eram adequadas, Davi não foi de qualquer roupa, uma roupa especial também, o efode, assim por diante. Então agora, depois de tudo aquilo lá, Deus então, através dos profetas, ele orientou como deveria ser a música do templo. E vamos ver agora isso aí nessa passagem. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas. Então aqui nós vemos 3 instrumentos musicais, né? 3 instrumentos musicais. Símbolos, alaúdes e harpas. Segundo o mandado de quem? De Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Porque este mandato veio de quem? Do Senhor, que está dizendo. Esse mandado veio do Senhor, por intermédio de seus profetas. Então foi uma ordem direta. Então foi uma orientação divina já. Davi antes tinha feito porque ele achou o melhor. Agora, Deus usou os profetas para orientar em relação à questão da música, né? Porque estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com trombetas. Então, nós temos aqui, 3, 4 instrumentos, né? Trombetas, símbolos, alaúdes e harpas. Então, o que a trombeta a gente sabe, né? Antigamente tinha trombeta de prata, né? Que tocavam ali. E tinha as trombetas também que eram chifre de carneiro, né? Então, eles tornavam trombetas assim, que eram tipo, uma coisa bem, não era como a trombeta agora, mas o melhor que eles tinham na época, né? E aí, os sacerdotes tocavam trombeta, não eram os levitas. Agora, os levitas, eles ficavam responsáveis em fazer a música, em fazer a melodia, em cantar mesmo, né? Então, a função dos sacerdotes era tocar a trombeta. Então, qual era a função o alaúde, o símbolo, era um pratinho de 10 centímetros, mais ou menos. Era um pratinho de 10 centímetros, não é esse prato que tem na bateria. Não é um prato gigante, assim, bateria. 2, faz um barulho terrível, grande. Agora, esse símbolo era pequeno, 10 centímetros, segundo os especialistas. 10 centímetros, então o barulho é pouquinho. E a função, qual era a função do símbolo? Qual era a função da trombeta e qual era a função do alaúde, ou lira, né? Também chamado lira, o alaúde e da harpa. Olha só, a função da trombeta era convocar o povo para adoração, para cantar, para adorar o Senhor, né? E a função do alaúde e da harpa, que eram instrumentos de corda, não era de percussão, era produzir melodia. E a função do símbolo qual era? A função do símbolo não era produzir melodia, era marcar o início de estrofe, alguma coisa assim. Lá nos Salmos tem uma palavrinha chamada selá, já viram? Já leram? Entre colchete, geralmente. Selá. Ali era usado o símbolo naquela hora. Não era usado direto na música, é só para marcar o começo de uma estrofe, termino de uma estrofe, mais ou menos assim. Algo assim, né? Uma parte da música, início terminava uma parte da música, depois começava a outra.
Então era assim. Então a melodia então era produzida pelo alaúde e harpas, que eram dois instrumentos de corda, não de percussão. Marcação era feita pelos símbolos e a convocação era pelas trombetas. Tá? Então quem tocava as trombetas eram os sacerdotes e quem tocava a harpa e o alaúde e o símbolo eram os sacerdotes, os levitas, né? Os levitas. E eram 4.000 pessoas. Era um número bom. 4.000. Né? Então, agora vamos ler Salmo 40, 149, 1 e 2. Salmo 149, 1 e 2. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. E o Salmo 150, 1 e 2. Bem seguido aí, né? Bem pertinho. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Olha aí os motivos para louvar a Deus, né? Deus é grande, Ele é o Criador. Né? Só Ele deve ser louvado, ser adorado, né? Agora, qualquer música religiosa ou que menciona o nome de Jesus ou de Deus serve para adorar a Deus? Toda música é santa ou sacra? Qual a diferença entre a música sacra, a profana, ou a mundana, e a secular? Ou não há diferença? O que vocês acham? Hein? Tem diferença? Quem concorda, levanta a mão. Hein? Olha só. Toda música é santa ou sacra? Não. Tem música que é própria para adorar a Deus? Tem música que não é própria para adorar a Deus? Ah, certo. Agora vamos lá em frente. Vamos ler isso aqui agora. Olha o que está escrito aí. Não perca tempo tentando adivinhar o gosto de Deus ou tentando criar música santa ou separada do mundo. Vocês descobrirão que, em alguns casos, a única música que alcança alguns tipos de pessoas são o rap, o samba, o rock, o erudito, o gospel, o bossa nova, o coral alemão, o new age, ou seja, a nova era, o jazz, o pagode, ou qualquer nome que se venha a designar os estilos musicais. O que você acha? Está certo? Ele está dizendo? Qualquer música? Não existe música... Olha só. Não existe música santa. Música é música. Qualquer música se vale. Sendo para alcançar as pessoas, serve. As pessoas, mas para Deus tem que ser... Paródias. Eles fazem paródias. Só lembro. Quem escreveu isso aí? Não é uma pessoa simples, não. É uma pessoa influente, um músico influente da Igreja Adventista. Só no hinário dele tem a participação de 18 hinos. No novo hinário agora, tem a participação dele em 18 hinos. Do nosso hinário novo agora. É um maestro, é uma pessoa influente na igreja. Não. Não. Eu ia dizer que era o Flávio Santos. Tá aí o site dele, tá lá no site dele, viu? Tá no site dele. Mas olha que dá diferença do hinário antigo para esse novo aí. Sim, já tem diferença. Vocês viram que do hinário antigo para o novo, vocês viram que tinha músicas que eram cantadas pelos cantores adventistas, né? Que gravaram CD, DVD, essas coisas, né? Então o que fizeram? Eles pegaram, até do Arauto do Rei também, aí eles pegaram essas músicas, o que eles fizeram? Vocês perceberam que eles tiraram a bateria, geralmente? Ou se não, ou quase não dá para perceber a bateria. Mas o ritmo, alguma coisinha, eles tentaram melhorar ao máximo. Vocês perceberam isso? Eles não pegaram do jeito que estava lá, que os cantores cantavam, e jogaram no hinário, não. Eles tiveram que fazer umas mudanças para ser aceita no hinário. Porque, de acordo com o manual da igreja, vou mostrar, não pode. Provavelmente os cantores ganharam o cachê deles. Pode ser também. O texto ali diz, né? Alcançar alguns tipos de pessoas. Então, ou seja, é para alcançar pessoas. Agora me diz uma coisa. O lema dos jesuítas qual que é? Quem sabe me dizer qual é o lema dos jesuítas? Tanto com fome, fome, frio. Não, o lema deles. Qual é o lema deles? O lema deles.
Os fins justificam os meios. Ou seja, para alcançar o objetivo dele, qualquer coisa vale. Desde que seja para alcançar aquilo, uma boa causa. Olha o lema aí. Para alcançar pessoas, ele pode usar qualquer coisa do mundo aí. A gente vai se tornar prostituto para ganhar prostituto? Estranho, né? Que pensamento isso, né? De onde é que tiraram isso? Então, continuando. Então, podemos usar estilos e ritmos de músicas mundanas e seculares, como a romântica, sertaneja, samba, bossa nova, funk, country, rock, blues, jazz e seus híbridos, com letras sacras em nossos cultos? O que diz o Espírito de Profecia, os documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E por que há polêmica sobre esse assunto? Por quê? Hoje nós temos muito mais luz do que qualquer época passada sobre o assunto. Muito mais. Quando eu entrei na Igreja Adventista, havia uma discussão, né? A igreja não deixava as pessoas que vinham cantar, eles primeiro analisavam quem que ia cantar e que música eles iam cantar. Não podia entrar bateria na igreja. Você lembra disso aí? Eu entrei há 42 anos na igreja, 42 já, 43. Então, acontece. Mas só que e alguém ia cantar, sempre os anciãos, as pessoas viam, né, analisavam que música que eles iam cantar primeiro. Hoje não. Hoje está entrando qualquer música, está entrando. Né? Então a bateria que não podia entrar lá, antes era piano. Na minha época, cheguei na minha igreja, era piano que tocava. E aí, bateria não entrava. Aí o que aconteceu? Foi entrando no playback as baterias, e aí foi entrando, os cantores, todo mundo cantando. Pronto. Virou cultura agora da igreja. Agora a música não tem bateria, não tem prazer, não dá prazer, não dá alegria. Então, aconteceu assim, o diabo trabalha sempre sutilmente, né? Sutilmente. Então, além da Bíblia e do Espírito de Profecia, nós temos documentos oficiais da igreja em muitos livros sobre música. Nós temos, por exemplo, o livro Livros das Garras do Sucesso, Música na Igreja, Cristão em Busca de Êxtase, Novo Ritmo, Música, Sua Influência na Vida do Cristão. Tá? Isso da CPB, isso aí são livros que estão na Casa Publicadora Brasileira, vou mostrar, né, já para vocês. E também existem muitas pregações hoje na internet sobre o assunto. Inclusive pessoas que não são adventistas, pessoas que são evangélicos, até padre eu vi. Eles estudam o assunto e eles realmente chegaram à conclusão que tem que fazer uma separação entre uma música e outra. Entendeu? Então, quem estuda esse assunto vai chegar nessa conclusão. Não tem como adorar a Deus com qualquer música, qualquer estilo musical. Né? Tem que fazer a diferença entre o santo e o profano. Né? Então, tá aí. Ó. Esse foi o primeiro livro lançado pela Casa Publicadora Brasileira sobre música, há quase 30 anos atrás. E o autor desse livro é o Miguel Bispo dos Santos. Ele é jornalista, escritor, jornalista, teólogo, presidente da Academia Mundial de Letras. Eu conheci ele quando ele comportou. Quando eu estava comportando em São Paulo, na Associação Paulistana, ele tornou meu amigo. E ele lançou esse livro aí, e a casa, então, no começo não queria publicar. Mas depois que eles foram vendo, ele fazia palestra, o Miguel, as pessoas foram contando testemunho, pessoas se convertendo. Até roqueiros se converteram, muitos roqueiros se converteram, como diz, empresários de banda, donos de boates se converteram. A história tem muitas conversões. A Ana Caram, por exemplo, se converteu através de uma pregação de 10 minutos do autor desse livro aí. Ana Caram. Era cantora internacional, entendeu? Então, olha o título do livro. Livro das Garras do Sucesso, a música é a arma e você é o alvo. Isso quase 30 anos atrás. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com o Miguel? Esse livro aí conta a história do Miguel. O que aconteceu com o irmão Miguel, Bispo dos Santos? Ele, jovem ainda, ele começou a compor música, e aí ele começou a entrar em contato com gravadora, né? E aí, aí chegou uma hora que a gravadora chamou ele para gravar, para assinar um contrato. Né? Estou resumindo, tá? Estou resumindo. Se quer conhecer a história com detalhe, leia o livro dele. Então a gravadora o empresário chamou da gravadora para assinar um contrato, né?
E aí tinha até uma banda já esperando ele para gravar as músicas que ele já tinha composto e ele ia cantar, ou ele ia cantar, tocar uma coisa assim, ele ia cantar. E aí o que acontece? Aí quando o Miguel ia assinar o contrato, ele pensou. Primeiro ele fez eu lembro que fez uma entrevista com o empresário, fez uma entrevista com o Miguel, perguntando se ele fumava, se ele bebia, se ele usava droga. Ele falou que não. Mas como que você vai estar nesse meio aí, não vai usar nada disso, vai, né, passar a noite em shows, essas coisas? Mas aí ele falou, não tem um princípio, eu não uso essas coisas. E aí ele decidiu, foi assinar o contrato. Chegou lá na hora de assinar o contrato, aí o Miguel, então, porque o Miguel ele foi criado por a avó dele era batista, então ele tem princípios, foi criado com alguns princípios, né? E aí então o Miguel orou a Deus, Senhor, se isso aqui é para mim, me mostra. Se isso aqui não é para mim, me mostra, que ele falou. Aí ele orou assim, para Deus. Aí quando ele foi assinar o contrato, aí ele ouviu a voz, Miguel, isso aqui não é para você. Aí ele olhou para o empresário e falou, o senhor falou comigo alguma coisa? Não. Aí ele baixou de novo para assinar o contrato. Ouviu de novo a mesma voz, Miguel, isso aqui não é para você. Aí o Miguel olhou para o empresário e disse, eu não vou assinar. Deus me mostrou que não é para assinar. Aí ele falou, você está doido? Isso aqui, muitos esperam esse momento aqui de assinar um contrato com uma gravadora como essa. Você vai recusar? Já tem uma banda ali esperando você. Para fazer sucesso, vai ter sucesso. Olha o título do livro. Livro das Garras do Sucesso. Né? Ia fazer sucesso, ganhar muito dinheiro. Miguel, então, não aceitou. Ele ouviu a voz de Deus. Já naquele tempo, ele estava ouvindo a voz de Deus. Ele orou a Deus, Deus guiou ele. Foi mostrando. E aí aconteceu, depois de um tempo, ele... Sabe quem que aparece para ele? E oferece para ele um pacto? Satanás. O diabo apareceu para ele, falou com ele, Miguel, tá vendo tudo isso aqui? Começou a mostrar riqueza, fama, mulheres. Não. Se você me adorar, eu te darei tudo isso. Aí Miguel falou, mas só isso? Isso aí é passageiro. Isso aí acaba. Aí o diabo falou para ele, você sabe o que você está falando? Sei, o diabo. Aí o diabo ficou com raiva. Recusou a oferta dessa. E aí Miguel não aceitou. E aí o diabo então queria sufocar ele, queria matar ele. E aí Miguel clamou, Jesus, me salva. Quando falou esse nome, Satanás já caiu fora. Que ele rejeitou o diabo, chamou o nome de Jesus, pronto, o diabo não tinha mais o que fazer ali. O diabo teve que cair fora. E Jesus veio e falou com ele, Miguel, você venceu. E aí Jesus então mostrou que Jesus podia dar a vida eterna para ele, que o diabo não podia dar. E Miguel então, ele depois de algum tempo, ele não era adventista ainda. Então ele apareceu umas 2 vezes para ele, o diabo. Tentou oferecer algumas vezes, não desistiu, a primeira não. E ele rejeitou. E aí depois, então, o Miguel, teve uma série de conferências perto da casa dele lá, Jardim Miriam, em São Paulo, com o pastor Alcides Campulon, do programa Fé para Hoje, lembra? Foi o primeiro programa de TV brasileira. Aí. E naquela época o pastor Luiz Gonçalves era obreiro bíblico. Era um dos obreiros bíblicos, era o pastor Luiz Gonçalves na época. Ele não era nem pastor. E aí, então, o Miguel participou daquelas conferências, recebeu o estudo bíblico e se converteu. Se tornou adventista, 7º dia. E daí para frente, o Miguel então começou a escrever, escreveu, entrou na comportagem também, escreveu, começou a escrever. Ele tem o dom de escrever, de compor, ele é poeta também. E aí escreveu esse livro, foi pregando, ensinando as pessoas coisas, e Deus tem usado muito ele. Cada experiência linda que está no livro, e tem outras que não está no livro, que ele contou para mim pessoalmente. Né? Experiência com Deus, que poucos aqui hoje têm essa experiência que ele tem. Né? Pessoa usada por Deus, mas perseguido também. O diabo não gosta dele. Né? Então, tá aí, a história do Miguel, né? Do livro das Garras do Sucesso. O outro livro é esse aqui, ó. Cristãos em Busca do Êxtase. Eu até deixei no carro o livro, esse livro eu deixei lá no quarto, em cima da cama. Eu trouxe esse livro, mas acabei deixando lá no... Esse foi o problema. Então, esse livro, eu tenho esse livro aqui, né? Deixei ali no quarto, na casa ali onde está. Está aqui, Cristãos em Busca do Êxito, é escrito pelo pastor Vanderlei Dornelles. Quem que é o pastor Vanderlei Dornelles? Ele é professor de teologia do UNASP, Engenheiro Coelho, e é autor de livros e artigos também de escatologia, como Apocalipse, Novo Testamento, O Último Império, Cristãos em Busca do Êxito, que é esse aí, e ambos são da Casa Publicadora Brasileira, entre outros. Né? Inclusive tem uma pregação dele no canal do YouTube, né? Música babilônica ou música... cristão, uma coisa assim. O pastor Michel Bosch colocou no canal dele e tem no canal da Igreja Central de Aracaju também, que é com outro título até. O outro livro é esse aqui, ó, do pastor Daniel
Daniel Oscar Plenk, ou melhor, pastor Daniel Oscar Plenk, né? Ele é doutor em professor de teologia na Universidade Adventista Del Plata, lá na Argentina. Então, esse é outro livro também, Música na Igreja. Tem para vender para qualquer um da Casa Publicadora Brasileira, nossa editora, da igreja. Agora, quantos estão lendo esse livro de música? Nem os próprios cantores estão lendo. Nem os próprios cantores da igreja, nem os próprios líderes de música não estão lendo. Na minha igreja eu dei 2 livros desses para uma irmã que era líder da música, mas nem leu. Não acatou nada, eu aconselhei, orientei ela, dei os livros para ela ler. Nada, não quis saber de nada. Outro livro é esse aqui, ó. Novo Ritmo. É a história de um ex-artista do hip hop, lá nos Estados Unidos. Na verdade, ele era de Jamaica, né? Mas só está morando nos Estados Unidos, né? Então, conta a história da conversão de Ivor Myers, que ocorreu no auge do sucesso do seu grupo, The Boogie Monster. Boogie Monster, esse nome significa monstro do bicho papão. Significa esse nome, né? Monstro do bicho papão, Boogie Monster. Logo após assinarem um contrato com uma grande gravadora, a EMI Records. Ele e seu irmão Sean Myers trocaram os palcos pelos púlpitos, tornando-se pastores da Igreja Adventista do 7º Dia. E Ivor Myers, escritor. Aconteceu o contrário, né? Miguel, ele era para ter sucesso, o diabo ofereceu, mas ele rejeitou. Esse não, ele já estava no sucesso, assinou um contrato com a grande gravadora, né? E ele deixou para se tornar ministro, para pregar o evangelho, né? Para seguir a Cristo. Né? Ele estava ganhando dinheiro, famoso, mas não estava feliz. Aí ele recebeu um folheto na rua, leu o folheto, e aquilo fez ele estudar a Bíblia. E ele estudou o Adventista, 7º Dia. Se tornou pastor depois. E tem pregações dele na internet, pode ver lá. Tem muitas pregações boas. Inclusive fala bastante sobre santuários, sobre Apocalipse, profecia, muito boas pregações dele. Né? Assim como há princípios em relação à oração, à pregação, aos dízimos e ofertas, a conduta na igreja, há também princípios em relação à música. Vamos conhecer o que a Igreja Adventista do 7º Dia tem documentado. Olha só. O problema em 1900, a Igreja Adventista estava tendo problemas numa série de reuniões campais, uma série de reuniões campais, chamada de campais, né? Era chamada campais. Hoje temos camporis, congresso, né? Algo assim, né? Em Indiana, nos Estados Unidos, com manifestações de fanatismo que envolviam gritos, danças e uso de instrumentos de percussão, como baterias e bumbo. Então, aliás, tambores e bumbo, né? Bateria não estava sendo usada naquele tempo. Agora vamos ler o que está escrito no livro de Ellen White, Música, Sua Influência na Vida do Cristão, na página 37 a 42. Ó, esse livro aqui, eu não trouxe, pena que eu não trouxe o livro, tá? Aqui esse livro aqui, Música, Sua Influência na Vida do Cristão, de Ellen White, da Casa Publicadora Brasileira também, da nossa editora, esse daí, né? Olha esse daqui é um relato de alguém que presenciou essa campais, esteve nessas campais aí, e presenciou como é que foi a música lá. E aí, então, quem relata isso aqui é a esposa do pastor Haskell e uma outra mulher também. No final aparece aqui o nome delas. Né? Eles têm um grande bumbo, 2 tamborins, um contrabaixo, 2 pequenos violinos, uma flauta e 2 cornetas. Seu livro de música, ou inário, né, é o Garden of Spices, ou Jardim de Delícias, traduzindo. E tocam músicas dançantes com letra sagrada. Olha essa expressão. Tocam músicas dançantes com letras sagradas. Música dançante, ritmo dançante, mas coloca lá o nome de Deus, tá? Fala de Jesus, do céu, tal, né? E aí, vamos ver o que vai falar. Nunca usa nosso próprio inário, exceto quando os irmãos Breed e Haskell pregam. Quem que eram esses dois? Breed e Haskell eram 2 pastores que foram enviados lá para resolver esse problema, na Campal de Indiana. Então eles iniciam e terminam com o inário um hino com o nosso inário, do nosso inário, mas todos os outros são do outro livro. Há alguma semelhança com o que está acontecendo com a nossa igreja hoje? Tem igreja que praticamente não quer usar o inário, quer usar só os outros hinos, as outras músicas, adoradores e assim por diante. Não tem melodia, não tem uma letra pressa. Tá? Muito repetitiva, que é uma das características das músicas emocionais,
que inibe o lóbulo frontal, a nossa mente, a consciência, né? Vai para a parte emocional, música mais emocional, música que não é adequada para adorar a Deus, e assim por diante, né? Tem várias, e letras também, tem algumas letras que não tem nem cabimento. Algumas letras são muito bonitas, né? Até bonita, mas só que tem alguma coisa que não está de acordo com os princípios, né? Continuando então. Eles gritam, amém, louvado seja o Senhor e glória a Deus, como acontece nos cultos do exército da salvação. Era uma igreja, tipo uma igreja pentecostal naquela época. O exército da salvação, né? As doutrinas pregadas correspondem ao resto. O pobre rebanho está verdadeiramente confuso. E agora? Está acontecendo algo semelhante hoje? Tem uns que não estão aguentando mais certas músicas e tem outros não, que querem essa música, esse tipo de música. Que pegam lá fora, pegam os estilos do mundo e estão trazendo para a igreja e querem colocar isso dentro da igreja. E outros que não, queremos música que sejam sacras, né? Selecionadas, mas que falem de Deus, que nos eleve a Deus. Porque tem dois tipos de música. Tem a música que eleva a Deus, faz a gente pensar no céu, em Deus, faz a gente refletir na nossa vida com Deus, e tem outras músicas que mexem com o corpo, faz mexer com o corpo. As mãos, os braços, as pernas, né? Lá na minha igreja, enquanto estava tocando esse tipo de música aí, que não é do Inário, né? Não era do Inário, tinha uma mulher lá que era uma visita, estava dançando, se requebrando lá, enquanto estava cantando o hino. É uma música dançante, porque o corpo entende isso, porque produz hormônios que levam a isso. Isso é comprovado cientificamente, né? E depois a gente vai falar qual é o instrumento que faz isso, o efeito, faz esse efeito especial aí, né? Então, olha aí, a foto aí. Esse é o exército da salvação. Olha aí os instrumentos que eles estavam usando lá, para o culto. Só que, é claro, hoje na igreja, eles não levam. Você não vê. É difícil, tem banda, né? Tem banda que tem algo assim, né? Tem banda que tem algo assim. Mas só que está no quê? No playback. Você não vê fisicamente ali os instrumentos, mas está no playback. Como aconteceu no início, lá na década de 80, né? Não entrava a bateria, mas começou a entrar playback e aí pronto, foi aceitando. Virou normal agora, né? Agora é o problema para tirar. Entrou e agora é para tirar que é o problema, né? Nunca mais sai, né? Agora vai até o fim, né? Profecia, né? E vamos ver isso. É profecia isso aí. Vamos ver daqui a pouco, tá? Então, em uma reunião campal, Ellen White anunciou através de um ocorrido em 1900, em uma reunião campal em Indiana, Estados Unidos, o que pouco antes do fim da graça haveria de ocorrer nos últimos dias em relação à música. Vamos ver o que a serva do Senhor escreveu, inspirada por Deus? O que você descreveu como tendo acontecido em Indiana, o Senhor revelou-me que haveria de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Haverá gritos com tambores, música e dança. Haverá gritos com tambores, música e dança. Está acontecendo isso? Hã? Dentro da igreja, nos camporis? Está acontecendo ou não está? Congressos? Hã? Acontecia nas campais antigamente, agora é nos congressos, nos camporis, aventuris. E querem trazer para dentro da igreja também. Se tem uma profecia que é nítida, essa daí, ó, do meu ponto de vista. Se tem Claro. Se tem uma profecia que Ellen White deu, que dizia assim, ó, as profecias de Ellen White se cumpriram. Não é essa daí, ó. Essa é uma, realmente. Não tem como. Claro. Só se a pessoa não quer enxergar. Lá é nítido. Uhum. E aqui diz claramente, ó, gritos com tambores, música e dança. Qual é o instrumento que ela cita aqui, com o nome? Qual é o instrumento que ela cita, nominalmente? Tambores. Vamos ver o que é tambores, então. Qual é os tambores hoje? Vamos ver. Continuando aí, ó. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal confusão e ruído. Gritaria, barulho, isso aí o Espírito não detesta, não gosta disso aí. Está lá em Efésios, fala sobre isso. Efésios 4, né? Isso é invenção de Satanás. Teria sido melhor não misturar a adoração ao Senhor com música do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que seria introduzida em nossas reuniões campais, como me foi apresentado em janeiro último. A verdade, para este tempo, não necessita disso para conseguir conversão de pessoas. Lembra o que aquele músico disse? Era o único meio de alcançar pessoas, era usando aqueles estilos lá do mundo. E Ellen White deixa bem claro aqui, ó.
que a verdade para esse tempo, a verdade presente, não necessita disso para conseguir conversão de pessoas. Pelo contrário, vai trazer pessoas não convertidas para dentro da igreja, mais joio. Né? Uma balbúrdia de barulho fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Olha só, em vez de ser uma bênção, é uma maldição. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para provocar um carnaval, e isso é chamado de operação do Espírito Santo. Agora me diz uma coisa, quando a gente convida os espíritos, quando se toca esse tipo de música na igreja, está convidando quem? De acordo com a profecia aqui. Está convidando quem para a igreja? Para as reuniões da igreja. Instrumentalidades satânicas. Demônios. Satanás e seus anjos estão sendo convidados. Porque os demônios, eles têm várias formas de você chamar eles, né? Por exemplo, se está assistindo certos filmes que você assiste, a maioria deles, você está dando legalidade para ele ficar junto de você. Te influenciar e atuar na sua vida. Eu tenho prova disso. Música também está chamando. Poderia contar outra história, mas o tempo não vai dar. Tem muita coisa que eu poderia falar aqui. Isso, fatos reais, coisas que comprovam isso, né? Mas não dá para falar. Então, as forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para provocar um carnaval. Isso é chamado de operação do Espírito Santo. Nenhum apoio deve ser dado a tal espécie de adoração. Satanás fará da música um laço, uma armadilha, pela maneira como é dirigida. Profecia se cumprida ou não? Houve tanta discussão sobre a questão de música como hoje? Está vendo? Até lá no mundo, até nas outras igrejas também, eles estão vendo esse problema aí. Em outras igrejas, não é só na nossa, não. Isso é geral. É claro que das outras igrejas está sendo pior, né? Porque não tem a luz que nós temos. Agora, graças a Deus, ainda nós temos a luz. Tem alguns que estão ainda, estudam a Bíblia, a profecia, estão procurando seguir o que o Deus revelou já. Orientou, seguindo as profecias, né? Agora, outras igrejas não têm essa luz que nós temos, né? Mas é claro, Deus tem seus filhos lá nessas igrejas também. Nas igrejas que não são adventistas. Deus tem seus filhos lá. Ellen White fala que a maior parte dos filhos de Deus ainda estão nas outras igrejas. Ela fala isso, né? Então, aqui, ó, isso aqui está no livro do pastor Vanderlei Dornelles, ó. Isso aqui, ó. A imagem, ó, Daniel 3, a imagem de Nabucodonosor. O papel da música no tempo do fim. Olha o que escreveu o pastor Jacques Ducan, está aqui citado nesse livro do pastor Vanderlei Dornelles, que é Cristãos em Busca de Êxtase. Olha o que o pastor Jacques Ducan, ele é professor de teologia na Andrews, na nossa universidade nos Estados Unidos, lá na Andrews, famosa, né? No livro Segredos de Daniel. Já está traduzido em português pela CPB. Os antigos sabiam como usar a música para provocar uma experiência mística. Hoje, graças à mídia, podemos testemunhar o efeito da música sobre as massas. O fenômeno tem invadido até mesmo as comunidades religiosas. Da mesma forma, na planície de Dura, os pregadores de Babel não perderam tempo com demonstrações intelectuais ou argumentos. A música é suficiente para desencadear a adoração. A música é suficiente para desencadear a adoração. Pastor Jacques Ducan, professor, doutor em teologia, professor de teologia da Andrews, ele fala isso aqui, né? Que mais? Outro especialista aqui, ó, é o Paul Turner, ele é musicista. Comentário sobre o livro Daniel, sobre o livro Daniel, página 42. Também citado pelo pastor Vanderlei Dornelles. O papel da música no campo de Dura. A música provavelmente solenizou e intensificou a cerimônia. Serviu para agitar as emoções de todos e amortecer os sentidos. A música solenizou e intensificou as emoções naquele momento, amortecendo a habilidade de muitos para pensar de forma clara. A multidão foi compelida de forma que as massas prontamente obedeceram à ordem do rei. Então, a música, qual foi o papel da música aqui? Amortecer a habilidade de muitos para pensar de forma clara. A música tem um poder. Para o bem ou para o mal. Né? Para o bem ou para o mal. Lembra que quando Saul perdeu, Deus tirou o reino de Saul, aliás, deu para Davi, né? Ungiu Davi como rei. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Os espíritos maus estavam atormentando ele, não tinha paz. E aí, Davi, então, os servos de Saul estavam sabendo daquilo lá, então falaram de Davi, que tocava muito bem a harpa, né? E um servo de Deus, e aí mudaram chamar Davi para poder tocar, né, a harpa para Saul. E aí, enquanto Davi tocava a harpa, os espíritos maus saíam, iam embora. Ou seja, a boa música
expulsa os demônios. Agora, a má música atrai os espíritos maus. Como Ellen White diz, as instrumentalidades satânicas se juntam a esse tipo de música ruim. Com barulho, com batedeira, batuque, batida, essas coisas. Né? Aliás, lá nos terrenos de Candomblé, o instrumento que eles usam qual que é? Para chamar os espíritos? Tambor. Na África, lugar isso é normal. Isso é um instrumento especial para chamar os espíritos maus. Né? Continuando. Agora vamos ver o que diz 3 documentos oficiais da Igreja Adventista sobre a música. 3 documentos. Primeiro, Filosofia Adventista do Sétimo Dia com relação à música, que é um voto da Associação Geral de 1981, é da Associação Geral, não é local. O outro documento é Orientações com relação à música para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul, isso é da Divisão Sul-Americana, é de 2005, isso aí. E o Manual da Igreja, que pena que eu não trouxe, tá lá na casa. O Manual da Igreja, que é preparado pela Associação Geral para a Igreja no mundo todo também. Né? É um documento que é para dirigir a Igreja no mundo todo. Né? O Manual da Igreja. É de 2022 e 2025. Diz a mesma coisa, tá? Que eu vou citar aqui. Então, o que diz então a filosofia adventista sétimo dia com relação à música? Olha o que diz. A música não é moral nem espiritualmente neutra. Isso é o que diz o documento da igreja. E está no livro Música e sua influência na vida do cristão. Né? O que eu vou ler aqui desses documentos está nesse livro do amarelinho. Vou mostrar daqui a pouco. A expressão música sacra é usada neste documento para se referir normalmente à música religiosa. Designa a música que se centraliza em Deus, em temas bíblicos e cristãos. Na maioria dos casos, é música composta para ser utilizada nos cultos, nas reuniões de evangelismo ou na devoção pessoal, e pode ser vocal ou instrumental. Então, a música sacra. Então, a igreja reconhece que existe a música sacra, mas também ela reconhece que há a música secular, diferente. Vou ler agora, daqui a pouco. Então, fala que a música é moral também, né? Sim, a música não, moral. Ou seja, não é neutra, ela interfere. Né? Ela não é nem moral e nem espiritualmente neutra, ou seja, a música que a gente vai ouvir, ou ela vai afetar a gente moralmente, negativamente ou positivamente. Ou ela vai contribuir para a nossa espiritualidade, ou vai nos afastar de Deus. Isso é fato, a igreja reconhece isso claramente, e o Espírito de Profecia também, isso é baseado no Espírito de Profecia, na Bíblia e tal. Né? Isso aqui é claro, né? Então, música sacra. Então, é música religiosa, designa música para centraliza em Deus. Muitas músicas hoje são antropocêntricas, fala mais do homem. Nós vamos, nós somos, nós, fala do homem, o homem fala dele mesmo. Isso é música antropocêntrica, não se centraliza em Deus, portanto não é uma música sacra. Pode falar o nome de Deus, pode até falar o nome de Deus, mas não é. Fala o nome de Deus uma vez ou outra lá. Porque a maioria das músicas hoje gospel, elas falam só ele. Não gosta nem de falar o nome de Deus, Jesus, né? É ele, tudo por ele. Mas Deus quer evitar o máximo. Né? Porque não é bom. É uma música meio neutra, né? Aí a pessoa, tanto lá no mundo pode ouvir, como a pessoa na igreja pode ouvir. Neutra aí. Esse ele aí pode ser qualquer um. Até o diabo. Né? Um negócio sério, muito sério. No entanto, nem toda música considerada sacra ou religiosa pode ser aceitável para todo adventista sétimo dia. E a música gospel? É música religiosa. E aí? Mas o que é uma música gospel? O que é uma música gospel? Muita palavra sagrada, mas a melodia é tudo. Ou seja, a definição é uma música comercial. A música comercial, ou qualquer outro produto comercial, é feito para agradar quem? Pessoas. Consumidor, cliente. Ele quer atender o público dele, aquilo que ele gosta. Agora, a música para adorar a Deus é para agradar quem? O homem ou a Deus? Tem meio termo aí? Ou a gente serve a Deus ou não serve. Ou serve ao outro lado. Não tem neutro aí. No grande conflito não existe neutralidade. Certo? A música também não é neutra. No grande conflito nós também não podemos ser neutros. Inclusive tem uma frase que a Ellen White diz, né, que neutralidade numa crise é pior do que o pecado de rebeldia. É pior igual ao pecado de rebeldia. Mais ou menos assim ela fala. Neutralidade numa crise. Temos que assumir uma posição.
Qualquer lado que a gente tiver já é de um lado ou de outro. Não tem meio termo. Né? Então a música não é neutra. Né? Então música gospel é música comercial. Né? Então é para agradar o homem, não a Deus. Antropocêntrica, por dizer assim. Né? Então a música então não serve para todo adventista sétimo dia, diz aqui o documento. Né? A música sacra não deve evocar associações seculares ou sugerir a conformação com normas de pensamento ou comportamento da sociedade em geral. Música secular é uma música composta para ambientes alheios ao serviço de culto e de devoção pessoal. O que é alheio? Um ambiente alheios. É uma música composta para ambientes alheios, ou seja, que não tem relação com os cultos, por exemplo. Não tem relação com os cultos e com a devoção pessoal. Fora de igreja, fora do ambiente de culto, de ambição pessoal. E que apela a assuntos comuns da vida e das emoções básicas do ser humano. Por exemplo, uma música que fala sobre as mães, né? É uma música secular. Falando do homem. Das emoções, né? Você pensa na sua mãe, você se alegra, realmente, né? Você lembra, tem boas recordações. Emoções boas, coisa da vida boa. Mas só que não é para adorar a Deus. Canta dentro da igreja. E aí? Vamos ver sobre isso. Então, música secular, então, é uma música composta para ambientes, já leu, né? A música secular pode elevar, a música secular, continuando o documento, pode levar ou degradar moralmente o ser humano. Embora não seja destinada a louvar a Deus, pode ter um lugar autêntico na vida do cristão. Em sua escolha devem ser seguidos os princípios apresentados neste documento. Tem que ter, mesmo a secular tem que ser música seguir os princípios, não pode ser qualquer estilo, né? Então, tem que seguir os princípios, né? E deve ser caracterizada por um equilíbrio saudável nos elementos do ritmo, melodia e harmonia, com uma letra, olha só, com uma letra que expresse ideais de alto valor, não coisas banais. Então tem que seguir os princípios, mesmo música secular, falar, tá? Não coisas baixas, nem pensar. Então tem que ter o equilíbrio nos elementos do ritmo, melodia e harmonia. Tá? 3 elementos básicos da música é isso aí, melodia, harmonia e ritmo. Se uma música coloca como mais importante o ritmo, acabou. Já não está mais equilibrada. Porque primeiro tem que ter a melodia, depois a harmonia, depois o ritmo por último. Porque a função da harmonia é ela trabalhar com as emoções. Fala a gente nas nossas emoções, a harmonia, a melodia. A harmonia vai falar com as nossa razão. E o ritmo mexe com o nosso corpo. O ritmo, porque o ritmo de acordo com a vontade, o ritmo correto, correto, ele tem que estar de acordo com os ritmos do nosso corpo, por exemplo. Coração, respiração. Que mais? Então, o ritmo do nosso corpo, ritmos biológicos, ritmos naturais. Tá? Agora, o ritmo que é antinatural, ele vai fazer o contrário, vai mexer com o nosso hormônio, produzir adrenalina, cortisol, noradrenalina, que vai mexer com o corpo, vai fazer a gente se movimentar. O coração bate mais forte, há estresse, e assim por diante. Já é um ritmo errado. Então, a música tem esse poder. O ritmo, quando é errado, ele vai ser um ritmo que vai fazer com que mexa mais o corpo do que alimente a mente. Né? Pelo contrário, começa a inativar a mente, a consciência, e a pessoa fica só emocionada, fica mais emocionada. Né? Esse é o problema, né? Então, É aí que entra o carnaval, né? Porque daí a pessoa fica emocionada. Emocionar, pular, dançar, cantar, não está nem pensando na vida, não pensa nas consequências, faz qualquer coisa. Está sob o efeito da droga. Droga chamada música, já ouviu falar isso? A música errada pode funcionar como uma droga. Ela vicia, isso é comprovado cientificamente. Tem até algo assim chamado idoso, né? Idoso, que é uma música realmente que vicia como uma droga mesmo. Tem um efeito mais forte do que essas outras músicas erradas que a gente está falando. Então a música tem um poder mesmo de viciar. A música é errada. Ela produz hormônios que levam a pessoa a se viciar, ficar dependendo daquilo. Dopamina e assim por diante. Ela quer ouvir só aquela música, não quer ouvir outra. É uma questão de vício mesmo, não é uma questão de gosto, só de gosto. Agora vamos ver isso aí. Ó. Orientações com relação à música para a Igreja do Sétimo Dia na América do Sul. Voto da Divisão Sul-Americana de 2005.
O que diz esse documento? Em programas especiais dentro da igreja, tais como cerimônias de casamento, cultos de ação de graças, seminários e outros, deve haver cuidado especial na escolha das músicas. Mesmo em camporis, coisas assim, qual é eventos da igreja, tem que haver cuidado especial na escolha das músicas, né? Dentro ou fora da igreja, né? As músicas apresentadas, olha só agora, olha o que vai falar sobre as músicas na igreja e no rádio da igreja. Olha só isso aí. Olha o que está falando o documento aqui, sobre a igreja, a TV e a rádio. As músicas apresentadas nas rádios e TV de propriedade da igreja adventista, né, devem refletir também nossos valores musicais. Elas possuem influência destacada, formam a cultura musical da igreja e se tornam uma referência musical da igreja para os ouvintes e telespectadores. Olha a responsabilidade do Novo Tempo, da TV, da Rádio Novo Tempo, TV Novo Tempo. Se coloca a música ali que não é de acordo com esses princípios, ela se torna padrão para a igreja. E se há uma música errada, o errado se torna padrão. E o certo se torna a exceção. Se torna o errado. O certo se torna o errado se torna o certo. Padrão. É o que o documento reconhece isso aqui. Essa possibilidade. E agora, o que a gente está vendo acontecer, né? Isso é o documento da igreja. Isso aqui não estou falando de minha opinião, do que eu acho, do que eu gosto. Estou falando do documento, o que a igreja diz. Isso está escrito, está documentado. Você pode comprar os livros, está aqui, eu falei. Compre e leiam, vocês mesmos. Agora, o que diz o Manual da Igreja Adventista Sétimo Dia? Que é um documento que é para todos os países e culturas do mundo. Olha o que nos adverte o Manual da Igreja. Música secular de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Página 105 do Manual da Igreja. Vamos fazer uma aplicação? Vamos fazer uma aplicação? O hino nacional, ele é música religiosa? É música sacra? Terra adorada, idolatrada. Salve, salve. Vamos adorar, prostrar. Adorar a terra. A nação, a pátria. Tem patriotas aí que já são de carteirinha, né? Adoram de carteirinha. Pátria e seus presidentes. Agora, música nacional, ela é música religiosa? É música sacra? Não. De acordo com o Manual da Igreja, pode ser introduzida em nossos cultos? Não. Uma vez ou outra, pode? Nunca. Nunca. O que é nunca? Nenhuma vez. Não existe exceção. Nunca. Nunca não. Está no Manual da Igreja, isso aí. E por que cantam o hino nacional na hora do culto? Quando tem desbravadores, tem programação dos desbravadores, dos aventureiros e tal, por dentro. Aqui isso acontece, aqui em Santa Catarina, na minha igreja, acontece lá em São Paulo, fui lá na igreja da minha cunhada, também teve lá o programa dos aventureiros, dos desbravadores e aventureiros, né? Que cantaram o hino nacional, na hora do culto. Isso é fato, não sou eu que estou inventando, isso é fato. Eu vi, outras pessoas também veem, você sabe disso. É que daí pelo fato dos desbravadores ali ser como um exército, marchar e etc., eles acham que está ali mais vinculado, assim, uma questão mais patriota e acaba excedendo um pouco, né? Está contra o próprio Manual da Igreja. A igreja contra ela mesma? Como que é isso? A igreja trabalhando contra ela mesma? A liderança está fazendo isso aí. A liderança está permitindo. Agora, se não está seguindo nenhum manual, os líderes, como que é isso? Não dá para entender. Falam que é para trazer o povo para a igreja. Mas traz o mundo. Aí vem junto o mundo, as músicas do mundo, tudo mais. É o problema, né? Eu tenho assistido, tenho visto na nossa igreja, nós temos um irmão que ele vem da Assembleia de Deus, toda a denominação, não sei especificamente se é da Assembleia de Deus. E tem outros que cantam música também na nossa igreja, e eles trazem essas hinos de outras igrejas com o ritmo deles lá, adequado para a nossa igreja também. E o pessoal deixa eles. Isso aconteceu já não só uma vez, várias vezes. Não, isso agora virou. Hoje lá não existe mais esse critério, essa filtragem, né?
Pega, não deixa qualquer música, falando de Deus, falando de Jesus. Tá bom. Da igrejas evangélicas, das outras igrejas, assembleianos, enfim, e trazem, vêm e cantam, e tem um ritmo muito diferente dos nossos inários, dos nossos músicos que apresentam a nossa igreja. Né? E a nossa liderança concorda, aceita que isso aconteça. Então tá assim. É uma coisa bem estranha, né? Bem estranha. Na verdade, até um cliente meu, eu sou comportor, tem um assinante aqui em Tubarão, em Morrotes, tem o irmão, o Robson, que ele é assinante da Vida e Saúde já há muitos anos, inclusive. Ele, sempre vou na casa dele, a gente conversa bastante, sempre vendo livro para ele, assinatura de revista, sempre entregando livros que contêm a verdade presente. E aí ele gosta de ouvir, assistir a Novo Tempo, né? E aí ele gosta de ouvir as músicas no Novo Tempo. E aí a última vez que ele ligou para mim, ele falou para mim uma coisa, algo que ficou impressionado. Ele falou que está assistindo a TV Novo Tempo, ele está falando que a TV Novo Tempo está bem animado, o povo está parecendo pentecostais, ele falou bem assim para mim. Os cantores da TV Novo Tempo estão parecendo pentecostais agora. Cantando de qualquer jeito, qualquer movimentação, como os pentecostais cantam. Foi aconteceu lá em Indiana. Eles faziam que nem os igreja pentecostal lá, Exército da Salvação. Está se cumprindo a profecia. É carismático isso aí. E a igreja orienta a não fazer isso. Mas estão abrindo exceções, abre brecha e o diabo vai entrando. Continua. Devemos exercer grande cuidado na escolha de música no lar, nos encontros sociais e nas igrejas. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais são comuns, né, banais, serão evitados. Isso é o que diz o Manual da Igreja. Então, toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos e triviais, deve ser evitada, serão evitados. Agora, olha o que escreveu isso aqui. Eu tenho o livro dele, está lá na pasta, está lá na casa. Pena que eu não trouxe para mostrar para vocês. Mas tem uma capa dele que vai mostrar agora. Aqui, ó. Olha o que diz esse pastor aqui. Ele é baterista, estudou com os maiores músicos. Ele tocava em bandas de rock, jazz. E ele se converteu, se tornou adventista, né? Ele estudou teologia, se tornou pastor, fez mestrado, doutorado em teologia pela Andrews e hoje é professor de teologia lá nos Estados Unidos. Olha o que escreveu no livro dele, A Música Moderna, Bateria, Rock e Adoração, a Música Moderna da Igreja de Hoje, na página 42. O nome dele é Carl Tsaltabazidis, nome bem difícil de falar, né? Ele diz, olha o que está escrito no livro dele. Ele que é baterista profissional, experiente, hein? Conheceu os dois lados, lá no mundo e a igreja. No entanto, nenhuma música pode incorporar bateria sem que seja transformada de forma automática em híbrido de rock ou de jazz. E o que diz o Manual da Igreja? Toda melodia que partir da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, toda linguagem natural, serão evitadas. É o que diz o Manual. Toda música que coloca bateria virou híbrido de rock, jazz. Tambores modernos, tá aí. Carrom, tambores modernos. Bateria, essa é a mais famosa, né? É a mais usada nas músicas atualmente, nas músicas gospel, né? Todas as músicas gospel têm isso aqui. Tá aqui, ó. Os tambores modernos, né? A mais famosa é a bateria, né? A música é pra samba, né? Pra samba, é pra mexer com o corpo. Ritmo que mexe com o corpo. Mexe com o corpo, as mãos, os braços, tal. E aí, ó, você emociona bastante e aí não pensa direito, aí o diabo entra para fazer a festa, né? Domina. Então, a definição do Google aí. Bateria é um conjunto de tambores de diversos tamanhos e timbres, e de pratos e outros instrumentos de percussão colocados de forma conveniente com a intenção de serem percutidos por um único músico denominado baterista. Está aí, os tambores modernos, está aí. A bateria é o mais famoso, né? É o que mais se usa hoje, né? Esse é o livro, Bateria, Rock e Adoração. Eu tenho esse livro, né? E olha o que ele diz também. A bateria foi inventada para o único propósito de fortalecer o jazz, o rock, blues e toda a variedade de rock e rock and roll. Por isso, não pode ser separada da origem no rock e no jazz. O rock e o jazz estão associados ao sexo, drogas, ocultismo, rebelião.
Por isso, são formas inadequadas para a adoração. E os próprios pessoas do mundo, roqueiros, eles falam isso também. Isso não é próprio para a igreja. Eles mesmos falam isso. Eu tenho outros. Não dá para mostrar isso aqui agora, mas não dá. O tempo. Tem muita coisa que eu tenho, poderia mostrar, mas não dá, devido ao tempo. Mas tem os próprios cantores do mundo falam isso. Não é para música de igreja. E aí está o novo ritmo, né? Olha só aí. Do pastor Ivor Myers, né? No capítulo 10 desse livro aí, no capítulo 10, o autor dele, que é o pastor Ivor Myers, conta que o irmão dele, o Sean, no processo de conversão, descobriu, estudando livros e a Bíblia. O Sean chegou para eles e disse: Rapazes, ando estudando um pouco e acho que precisamos tirar a bateria de nossa música. Eles ficaram em silêncio, olhando para o Sean como se fosse como se ele fosse de Netuno. Como assim, meu amigo? Acho que a percussão, a maneira como a usamos, pode não estar certa. Já li que o modo como usamos a bateria pode exercer um efeito negativo sobre as pessoas. Não sei direito como, mas acredito nisso. Silêncio. Olhamos fixamente para ele, tentando assimilar essa ideia bizarra. Finalmente, um de nós se manifestou. Nada de bateria? Nada de bateria? A bateria é sangue vital da nossa música. Sem bateria, não mexemos com a multidão. Olha o que eles disseram. A bateria é sangue vital da nossa música. Sem bateria, não mexemos com a multidão. Não é por acaso que o título do seu livro é Novo Ritmo, pois trocaram a bateria que faz o ritmo estilo dançante do hip hop pela música e estilo de vida que adoram a Deus verdadeiramente. Eles até tentaram, depois que eles se converteram, tentaram fazer uma música voltada para Deus, né? Mas não deu certo. Não deu certo. Tem que ser o santo é santo, profano é profano. Não tem como misturar. Se misturar, vira profano. Se misturar o santo e o profano, o mundano e o secular e o santo, o sacro, vai virar profano. Vai profano. Já não serve para adorar a Deus, né? Outro documento da Igreja Adventista. Filosofia Adventista de Música, documento oficial, isso do Concílio Outonal da Associação Geral em 1972. Isso é mundial, Associação Geral Mundial, né? Os jovens tendem a identificar-se intimamente com a música jovem contemporânea. O desejo de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo, onde ela se encontra, leva às vezes ao emprego de estilos musicais questionáveis. Em todos esses estilos questionáveis, olha o que diz o documento. Em todos esses estilos, o elemento que traz maiores problemas é o ritmo ou a batida. É o que mais traz problema. A igreja está reconhecendo isso, está nesse documento. De todos os elementos musicais, é o ritmo que provoca a mais forte reação física, pular, dançar, gritar, etc. Os maiores êxitos de Satanás são frequentemente obtidos pelo seu apelo à natureza física, porque o ritmo errado mexe muito com o físico, né? Demonstrando ao lado o conhecimento dos perigos que há neste apelo à juventude, Ellen White afirmou: eles têm o ouvido aguçado, eles quem? Os jovens, né? Jovens. Eles têm o ouvido aguçado para a música e Satanás sabe qual órgão incitar, absorver e fascina a mente de modo que Cristo não seja desejado. Desvanecem-se os anseios espirituais da alma por conhecimento divino, por crescimento em graça. Então esse tipo de música anula o desejo do jovem em que ser santo, ser mais semelhante a Cristo. Não tem mais prazer nas coisas, verdades, profundas, né? Só naquele básico, só no básico. Mas não quer se aprofundar em Cristo, não. E aí, pessoas convertidas com esse tipo de música? Não pode haver. Ou deixa, ou se converte, ou deixa. Senão, né, pode se converter essas pessoas, mas se continuarem assim, é um perigo, né? Então, esta é uma forte indicação da maneira pela qual a música pode ser usada em direta oposição ao plano de Deus. Os já mencionados estilos de jazz, rock e outras formas híbridas semelhantes são notórios em criar reações. O quê? Que tipo de reações eles criam? Sensuais nas multidões. Sexo, estimula sexo, droga, rebelião. Esse é o efeito dessas músicas.
Tem aí o pastor Michel Suborges também falando sobre o assunto. Eu tirei algum print da palestra dele, né? Aqui, ó. Deve haver cuidado especial para não utilizar músicas que apenas agradem os sentidos, que tenham ligação com o carismatismo. Lembra o carismatismo, que é o pentecostalismo? Ou tenham predominância de ritmo. Dizendo que está ali. E aqui um cientista na revista Scientific American Brasil, edição número 12, diz o seguinte, ó, de acordo com Norman Weinberger, o ritmo repetitivo, sincopado e marcado aumenta os níveis de neurotransmissores como adrenalina, serotonina e dopamina, e de adrenalina no sistema nervoso central, gerando prazer. A música com esse tipo de ritmo ativa alguns dos mesmos sistemas de recompensa estimulados por comida, sexo e drogas. Tá aí. O que mais? Pular aqui para não vai dar tempo, né? Olha só. Esse daí, ele não é adventista. Ó. Não é adventista, mas olha o que ele escreveu. A música dentro e fora da igreja. Atiliano Muradas é o autor desse livro. A música dentro e fora da igreja. Na verdade, creio que o mundanismo penetrou na igreja de tal modo que os músicos deixaram de distinguir o que é música para adoração, autopromoção ou pura arte. O objetivo principal da música já não é a religião, mas o homem. Música antropocêntrica. Não é adventista essa música, esse autor. O pastor Michel Suborges que citou isso aí. Aqui Ellen White escreveu: às vezes é mais difícil disciplinar os cantores e fazê-los atuar de forma adequada do que desenvolver hábitos de oração e exortação. Muitos querem fazer as coisas da sua maneira, não concordam com as regras e ficam impacientes sob a liderança de alguém. Pulando, né? Então, olha só. E esse músico está certo? De acordo com o que a igreja, tudo está escrito na igreja? Documento da igreja? Está certo? Como é que esse músico então, está tendo tanta influência na igreja? Eu estive lá no Catra esses dias. O pastor Arilton estava gravando uma série de programas, tipo aquele Bíblia Fácil, né? Para passar no SBT, não no Novo Tempo. E estava lá o grupo de discípulos, né? E aí esse músico estava lá também. Então, Novo Tempo, junto com o Novo Tempo. Né? Entende as ideias que ele defende, porque está entrando muita coisa? Né? Uma pergunta que não quer calar agora. Estamos seguindo o que a própria igreja, após muito estudo e oração, chegou a um consenso sobre o uso correto da música por nós, dentro e fora da igreja, nos cultos, eventos, instituições, rádio e TV? Vou pular aqui, não vai dar tempo. Vamos final aqui então. Tem outras coisas aqui. Vou deixar esse PowerPoint para você disponibilizar, tá? Pode compartilhar. E aí tem mais coisas aí que não dá para passar agora. Porque isso aqui, como eu falei, seria para 3 sermões. Isso aqui também, ó. Isso aqui está na igreja católica. Olha como que eles prezam pela reverência. A roupa também, que as pessoas têm que ir para a igreja lá. Olha como que eles prezam. Nós estamos... deixar passar qualquer coisa. Serve. E eles estão cuidando disso aí. Nós devemos dar exemplo a eles, é o contrário, eles estão, nesse aspecto, nós estamos perdendo para eles. Nesse aspecto aí. Aí, onde é que? Está nesse santuário. Estava lá na placa, bem na entrada. Colocaram isso aí. A roupa que tem que vestir, ó, olha só. Olha só. Não pode entrar de chapéu, boné, roupa não pode ser assim, ó, calcinha, short não pode entrar, mulher assim, ó, roupa também assim, colada, né? Decotada, né? Short. Roupa mini saia não pode entrar também. E assim por diante também. Igreja católica, isso aí. Eu vejo, a gente está vindo dentro da igreja, qualquer tipo de roupa está entrando na igreja agora. Continuando então. Por que tem que falar desse assunto, né? Quando uma igreja for suscitada e deixada na ignorância desses pontos, o pastor negligencia seu dever e terá de dar contas a Deus das impressões que deixou prevalecer, a menos que aos crentes sejam inculcadas ideias precisas acerca do culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, prevalecerá entre eles a tendência para nivelar o sagrado ao comum. Se negligenciar o pastor ou ancião,
de ensinar isso aqui, a igreja vai cada vez ficar pior. Tais pessoas professando a verdade serão uma ofensa a Deus e uma lástima para a religião. Com suas ideias destituídas de cultivo, jamais poderão apreciar um céu puro e santo e ser preparadas para se associarem aos adoradores de Deus nas cortes celestiais. Lembra? Que a gente tem que aprender aqui, temos que ser santo aqui, reverentes a Deus aqui, aprender isso aqui antes de ir para o céu, porque chega lá, quem não aprendeu aqui não vai entrar. Ele vai estar falando isso, claramente isso aí, né? Com outras palavras, está falando isso, né? Onde tudo é pureza e perfeição, onde cada criatura é dominada e de profunda reverência para com Deus e sua santidade. Claro, claro. Né? Prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Quem disse isso foi o grande reformador John Hus. Morreu queimado vivo na fogueira. A igreja dominante na época, a igreja católica, mandou matar. Queimou vivo, ele, vivo. Foi fiel até a morte, John Hus. E ele disse essas palavras aí. Prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. A verdade pode ofender, mas a mentira mata. Então prefiro ofender com a verdade. Pelo menos ela pode curar, pode despertar, né? Dói na hora, mas é uma feridinha, né? Dói, põe o remédio, sara, mas quando mata já era. Aí não tem mais o que fazer. Morreu em pecado, longe de Deus, não tem mais o que fazer. Prefiro então fazer isso. É uma mensagem dura, muita gente, se ofende isso aí, vão se escandalizar, né? Não pode até não entender, não acha bom, né? Acha até que está falando para a pessoa, né? Mas é isso que Deus mandou fazer. Procurando cumprir a minha missão.